Já quero entrar aqui direto na mensagem para a gente ganhar tempo. Nós vamos aprender com essa passagem aqui hoje 4 passos para alcançar o nosso milagre, seja que área for. Depois eu vou editar o link dessa mensagem. Se você tiver algum parente, algum amigo precisando de uma cura, de um milagre, você vai copiar o link e vai mandar para essa pessoa, amém? Para ela assistir. Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante, uma passagem bem conhecida, o cego Bartimeu. Marcos capítulo 10, versículo 46, pode colocar a linguagem de hoje para ficar mais clara, por favor. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 10, versículo 46. Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os seus discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Diga assim, o pai dele era Timeu. Isso aí. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena, tenha misericórdia de mim. Muitas pessoas que estavam do lado dele o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. E chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando por você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. Jesus perguntou: o que é que você quer que eu faça? Olha a resposta dele: mestre, eu quero ver de novo. Eu quero ver novamente, eu quero voltar a ver. E Jesus disse: vá, você está curado porque teve fé. E no mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi, seguindo Jesus pelo caminho. Diga amém. Fala assim: Senhor meu Deus, eu estou na tua casa para ouvir a sua voz. Fala comigo aquilo que eu preciso e não aquilo que eu quero, em nome de Jesus. Glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Igreja, nós estamos aqui diante da história de Bartimeu, conhecido como o cego Bartimeu. Um homem, uma pessoa, que eu falo de um homem, uma pessoa que vivia, e você pode se encaixar nisso, talvez você esteja vivendo, um homem que vivia, uma pessoa que vivia uma situação de amargura, de desprezo, e por que não até dizer de muita humilhação. Mas o que chama atenção nessa mensagem é que antes de Bartimeu passar por tudo isso, esse homem aqui, ele se entende que ele tinha uma vida normal, como qualquer outra pessoa. Porque a Bíblia só conta o relato do milagre de Bartimeu. Mas se você for estudar a tradição judaica e ver os livros, no caso, as histórias judaicas das pessoas que viveram naquela época, a história judaica diz que Bartimeu nem sempre foi cego. Tanto que o texto diz aqui, quando Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Nessa tradução ele fala: eu quero voltar a ver, eu quero ver de novo. Quem está entendendo, diga amém. Então, em outras palavras, ele está dizendo aqui que ele tinha visão, mas por algum motivo ele perdeu a visão. Ó, Deus começou a falar com alguém aqui. Teve uma época da vida dele que ele tinha visão, mas por algum motivo agora ele perde a visão. Ele ficou cego. E além de ficar cego agora, o texto diz que ele se tornou um mendigo miserável, excluso da sociedade. Porque a Bíblia diz que ele ficava à beira do caminho. Sabe o que é isso? Excluso da sociedade. Ele vivia ali fazendo, sabe o que? Pedindo esmolas. E eu penso que talvez Bartimeu vivesse ali até talvez murmurando, reclamando da vida.
devido à situação que ele vivia. Talvez ele vivesse ali murmurando o tempo todo, sabe? Olhando para o sofrimento dele. E é um grande problema quando você, na verdade, foca, ou quando a pessoa foca no problema que ela está vivendo, ao invés de focar nas coisas de Deus, ao invés de focar naquilo que Deus pode fazer. Um exemplo disso, eu já volto para a mensagem, mas está vindo na minha mente aqui um exemplo. Atos capítulo 3, vai contar a história de um homem que todos os dias, o homem era coxo. Ele andava sobre a coxa, se arrastando. E todos os dias ele era conduzido da casa dele até a porta do templo para pedir esmola. Olha a coincidência, olha a deuscidência aqui. E ele ficava na porta do templo pedindo esmola. Mas olha que interessante, ele estava na porta do... Isso, ele estava na porta do templo, onde acontecia milagre todos os dias. Ele estava na porta do templo, onde todos os dias entravam pessoas ali, coxa como ele, e saía curado, pulando, dando glória a Deus. Pessoas entravam cegas e saíam enxergando daquele templo, mas ele estava ali porque talvez estava focado no problema que ele tinha. E agora esse homem, esse coxo que estava lá na porta do templo, ele estava tão focado no problema que ele tinha na coxa, na perna, que agora acabou afetando também a visão dele, espiritualmente falando. Ele está tão focado no problema que ele tinha na perna, um aleijado, que agora ele não consegue entender que ele está na porta do templo, mas atrás dele estava o templo. Ó, a visão, perdeu a visão. Ele não conseguiu entender, a salvação que ele precisava estava atrás dele. Quem está entendendo isso aqui? Então fala assim comigo, ó. Quem vive focado no problema, vive de migalha. Está entendendo? Precisou agora Pedro e João entrar no templo. Ele pede uma esmola, e Pedro, que era mais ousado, falou: não tenho prata nem ouro, o que eu tenho eu te dou. Você conhece a história, mas primeiro, antes disso, ele fala assim para ele: olhe para nós. Ou seja, estava corrigindo a visão dele, estava dando visão para ele novamente. E aí você conhece a história, falou: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta. E ele foi curado. Então as pessoas não se importavam com Bartimeu. Ninguém dava atenção para esse homem aqui, mesmo porque eu acredito que é porque Bartimeu, ele não tinha nada para oferecer para ninguém. E o mundo aí fora é assim, não é mesmo? Sim ou não? O mundo aí fora é assim. Quando você tem algo para oferecer para alguém, as pessoas se importam com você. Deixa eu liberar uma palavra para alguém que está aqui hoje. Você entrou aqui triste devido a alguma situação, mas o Senhor está mandando dizer para você que ainda que alguém, aleluia, coloque você de lado por causa da situação que talvez você está vivendo nesse momento da sua vida, ainda que as pessoas não valorizem você como você merece, saia daqui hoje com uma certeza no teu coração: Deus te ama, independente da situação que você esteja. Deus te ama, independente das pessoas valorizarem você ou não, independente da situação que você se encontra. Então, escute bem, não coloque em pessoas um grau de expectativa que somente Deus merece na tua vida. Vou repetir isso para alguém que está aqui. Não coloque nas pessoas um grau de expectativa que somente Jesus merece na sua vida. Porque pessoas podem decepcionar você, mas Deus jamais vai decepcionar você. Sabe, igreja, nós servimos um Deus que a Bíblia diz que esse Deus, ele abomina o pecado. Mas apesar dele abominar o pecado, ao mesmo tempo ele ama o pecador. Diga glória a Deus. Ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Entenda isso. Deus não te ama pelo que você é. Deus trouxe alguém aqui para ouvir isso. Ele não te ama pelo que você é, muito menos pelo que você faz, e nem pelo que você tem ou deixa de ter. Sabe por que Deus te ama? Ele te ama porque Ele é bom. Ele te ama porque Ele é bom. E a Bíblia diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã sobre a nossa vida. Então não pense você que Deus talvez se esqueceu de você, só porque talvez agora você está clamando diante de uma situação que você está passando, e Ele tem feito silêncio para você. E agora o silêncio de Deus está incomodando você. Talvez você pense: oxa, mas Deus não me ama porque Ele não me responde, não acontece aquilo que eu quero. Tem até um louvor que diz assim, que quando Deus está em silêncio é porque Ele está... Então deixa Deus trabalhar. O silêncio de Deus muitas vezes significa: não, pastor, não fala isso, então não vai dar certo. Irmão, quando não vai dar certo, Deus te fala: não é a minha vontade, pronto.
Mas se Deus está fazendo silêncio, ainda dá glória a Deus e apenas espera. Porque quando Deus faz silêncio e não te responde, Ele está dizendo que não. Mas não é que não vai dar certo, é que ainda não é o momento certo. Ainda não é a hora. Vou trazer um entendimento aqui para você diante da Bíblia. Quando a situação parece que está piorando, sabe? Pastor, cada dia que passa parece que o negócio piora. Suporta, persevera, porque é sinal que a vitória está chegando. Você conhece a história de José? José foi lançado no poço pelos irmãos, depois foi vendido como escravo. Deus tinha um plano na vida dele, para ele reinar como governador do Egito, sim ou não? E agora ele sai do buraco e é vendido como escravo e vai parar na casa de Potifar, como escravo, vendido como escravo pelos próprios irmãos. Piorou a situação de José, sim ou não? Pois é, mas a casa de Potifar já era dentro do Egito. E lá na casa de Potifar aconteceu tudo que aconteceu com a piriguete lá. Você conhece a história? Ela acusa José de estupro, ele vai ser preso agora inocente. Piorou a situação dele, sim ou não? Pois é, a cadeia era dentro do Egito. E um dia a Bíblia diz que ele dorme preso e ele no outro ele acorda reinando como governador do Egito. Você consegue perceber que quanto mais vai piorando a situação, mais perto da promessa Deus vai te colocando? E José, se você não sabe, ele tipifica claramente a pessoa de Jesus. José foi rejeitado pelos próprios irmãos. Jesus veio pelos seus e os seus o rejeitaram. Quem está pegando isso aqui? Ele foi vendido como escravo por algumas moedas de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Foi acusado inocente, foi preso inocente. Quem está entendendo isso aqui? E a mesma situação, Jesus quanto mais perto da cruz, do Calvário chegava, mais piorava a situação dele. Então se está piorando a cada dia, dá glória a Deus. É sinal que você está chegando aonde Deus quer. A vitória está chegando. Aleluia. Nem lembro onde eu estava agora. Então, isso, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã na nossa vida. Na esperança, numa única esperança, sabe qual? Que eu e você entenda que Deus, Ele nos ama acima de qualquer coisa. Ele vai renovando a misericórdia dele sobre a nossa vida, até que a gente entenda que Ele nos ama acima de qualquer circunstância. E por causa desse amor que Ele tem por mim e por você, Ele trouxe nós aqui hoje, para entregar essa palavra para mim e para você aqui. Sabe por quê? Porque Ele quer renovar as forças de alguém que está aqui hoje. Porque Ele quer trazer alegria de volta. Ele quer restaurar a tua visão, talvez espiritual, talvez a tua visão física. Bartimeu, apesar de viver ali, sabe, amargurado, aflito, sem visão, humilhado pelas pessoas, ele tinha algo que ninguém poderia tirar daquele homem. Tiraram tudo dele, mas tinha algo que ninguém podia tirar. Pergunta para mim, o que, Danilo? A fé. Tem algo que ninguém pode tirar de você, que é a fé que você tem. Talvez você se encontre aqui hoje sem esperança nenhuma diante de uma situação que você está passando. Mas se a sua esperança acabou, então é hora de agir pela fé, o Senhor está falando. É hora de tirar o olho diante da realidade, da situação, da circunstância, da realidade que está diante de você e começar agora a agir pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e se ele recua, volta atrás, a alma do Senhor não tem prazer nele. Então começa a agir pela fé, para que o Senhor não tenha desprazer na tua alma. Bartimeu, eu estou falando de alguém que já não tinha mais esperança, mas através de um ato de fé, aleluia, de uma atitude de fé, porque sem atitude, sem ação, até a fé é morta. Mas diante de uma atitude de fé que ele teve, ele conseguiu o que ele precisava. Dependendo da atitude de fé que você tomar hoje, depois dessa palavra, aleluia, você vai alcançar o que você precisa. Eu vou repetir, você vai alcançar o teu milagre. E quando se fala de Bartimeu, sabe, as pessoas já começam a imaginar então agora logo um cego, sentado à beira do caminho com uma capa pendurada, né? Pedindo esmola. Por que uma capa, pastor? Porque ele carregava uma capa. Porque o governo daquela época,
as pessoas, julgavam as pessoas, queriam entender o porquê que ele estava ali pedindo esmola. Então eles davam uma capa para aquela pessoa que era pedinte. E aquela capa do governo, quando estava sobre a pessoa, é como se fosse um crachá de pedinte, autorizado pelo governo. Todo mundo que passava, via ele com aquela capa. Opa, esse aqui está autorizado e ele precisa. E aí jogava uma moedinha lá. Quem está entendendo isso aqui? Você vai entender por que eu falei da capa agora. Lá no final você vai entender. E talvez agora você pense, quando fala de um cego, as pessoas já vê logo um cego sentado à beira do caminho com uma capa pendurada. Mas a verdadeira identidade, é isso que eu quero que você entenda. A verdadeira identidade de Bartimeu, desse homem, nem sempre foi essa. É sobre isso que Deus mandou pregar aqui, sobre a verdadeira identidade de Bartimeu. A Bíblia vai dizer que Bartimeu era filho de um homem chamado Timeu. Diga, Timeu. Bartimeu. Bar significa filho. Filho de Timeu, Bartimeu, Barjonas, Simão Barjonas, filho de Jonas. Quem lembra da pregação de Pedro que eu fiz? Simão Barjonas, filho de Jonas. Simão, filho de Jonas. Então Bartimeu era filho de Timeu. Mas a tradição, as histórias judaicas vai dizer que Timeu, vamos entender que é o pai, que você vai entender o que aconteceu com o filho aqui. Timeu era um grande general do exército de Israel. Lembra de Davi, quando ele era um general? Ele não perdia uma guerra? Pois é, na época do pai de Bartimeu, era com ele o negócio. Ele não perdia a guerra. E os inimigos agora precisavam acabar com Timeu. Sabe o que eles fizeram? Armaram uma cilada, um plano. Então, raptaram Timeu na surdina, entraram no arraial, na tenda, ou sei lá o que era. Mas raptaram, a história diz que raptaram Timeu, mataram ele. E dentro dessa tenda tinha uma criança. Sabe o que fizeram? Furaram os olhos dessa criança com uma espada. A história diz isso, tá? Não está na Bíblia, mas a história judaica conta que furaram os olhos dessa criança e abandonaram ela na entrada da cidade de Jericó. Quem era essa criança? Quem era essa criança? Bartimeu. Então começa a imaginar comigo agora o tamanho do sofrimento de Bartimeu. Um menino que nasceu em Israel, provavelmente ouvia os pais dizer todos os dias para ele: filho, coloca uma coisa no teu coração, você é um escolhido de Deus. Ele cresceu ouvindo: você nasceu para brilhar, você é herdeiro de uma grande promessa, você vai longe, meu filho. Mas agora, aleluia, Bartimeu se encontra levando uma vida totalmente diferente, totalmente oposta a tudo aquilo que ele ouviu um dia. E agora ele está vivendo, sabe como? Como uma pessoa amaldiçoada, totalmente ao contrário do que ele ouviu. Uma pessoa amaldiçoada, desprezada, abandonado por tudo e por todos. E tudo isso, sabe por quê? Simplesmente porque Bartimeu perdeu a visão. Agora preste atenção nisso. Bartimeu perdeu a visão, por quê? Porque em um certo momento da vida dele, os soldados romanos, e aqui simboliza Satanás, os inimigos invadiram aonde ele estava. O inimigo tocou nos olhos dele. O inimigo tocou nele, arrancou a visão dele, tocou nos olhos dele, ele ficou cego. Danilo, o que você está querendo dizer? Tem momentos que o inimigo da nossa alma, tem momentos que Satanás se levanta contra mim, contra você, e ele ataca a gente tocando em nós de tal maneira. E quando ele não consegue tocar em você, talvez ele toque em alguém que você ama muito. Quem está entendendo isso aqui? E ele toca de tal forma que a gente acaba ficando cego em alguns momentos. Perdemos a visão espiritualmente falando. Saímos da comunhão, perdemos o controle emocional muitas vezes. Devido a essa cegueira espiritual, quando o inimigo nos toca, algumas pessoas acabam se desviando do caminho. Perde o controle da situação. Perde às vezes até o domínio próprio. Oh, aleluia. É assim com você também? É assim comigo. Alguns acabam até fazendo coisa contra a sua própria vontade, dependendo do toque do inimigo, arranca a nossa visão espiritual por um momento, e aí agora alguns começam a agir contra a própria vontade, quando veja fez, quando veja falou, quando veja magoou quem não era para magoar. É assim ou não é que o inimigo faz? Então eu estou pregando para você aqui, que sente, assim como eu, você sente que o inimigo, ele tem se levantado contra a tua vida. Ele tem se levantado contra a tua vida, porque Satanás, quando ele não vem, ele manda os secretários dele, né? Tem um terceirizado aí, que faz parte da equipe.
Então Ele toca em você, Ele toca em nós, sabe? Ou nas pessoas que você ama, nas pessoas à sua volta. E isso vai prejudicando a sua visão espiritual, fazendo você muitas vezes sair da direção que Deus te deu, fazendo você agir por impulso, falando coisas que não devia, fazendo coisas que não devia, magoando pessoas que não deveria magoar. Quem sabe, hein? Quem sabe atitudes, as suas atitudes não têm feito você perder, talvez até a nossa identidade de cristão muitas vezes. É ou não é? Porque o inimigo às vezes nos toca, a gente perde o controle emocional e por um momento, porque esse é o papel dele, né? Um dos nomes dele chama acusador. Ele faz você agir de tal forma, ele toca no seu ponto fraco, no teu caso eu não sei, mas no meu temperamento. Então ele toca em nós, e aí você age de tal maneira que ele acaba roubando de você por um momento, porque Deus sabe quem você é. Por um momento ele arranca até a sua identidade de cristão, para depois ficar na tua mente: isso é ser cristão? Deixa ele cumprir o papel dele, Deus sabe quem é você. Vou fazer uma pergunta para você aqui. Você sabe quem você é? Porque talvez você está em dúvida de quem você é. Então eu trouxe você aqui hoje para usar a minha vida para falar para você: você é um escolhido e uma escolhida de Deus. Deus te escolheu, a promessa dele está de pé, a obra continua em curso e andamento. Você só está aqui hoje ouvindo essa palavra porque Deus te escolheu, porque Ele tem uma grande obra a realizar na tua vida. E vou repetir, essa obra não vai começar, ela já está em andamento, ela já está em curso, aleluia. Deus tem pressa em usar muitos de vocês que estão aqui, mas para isso é necessário que você recupere a sua visão. Sabe o que eu entendo então? Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, porque está chegando o momento dele te usar. Está chegando a hora, e Ele precisa dar essa visão para você. Deus quer abrir os seus olhos, sabe, os olhos de algumas pessoas aqui hoje, te devolver talvez a comunhão, a alegria que talvez foi embora da tua vida. Danilo, então me fala, o que eu preciso fazer para isso? O mesmo que Bartimeu fez. Você precisa chamar a atenção de Jesus. Ah, meu Deus. Não vou repetir. Você precisa chamar a atenção de Jesus. O que eu faço então, Danilo, para chamar a atenção de Jesus? Você sabe. Nada melhor, ninguém melhor do que você para saber isso, porque Ele já colocou no teu coração. Talvez estou pregando para alguém que você já sabe. Para chamar a atenção de Jesus, você já sabe o que você precisa fazer, ou talvez deixar de fazer, porque Ele já vem falando nas palavras: olha, larga a mão desse negócio, renuncia a isso na tua vida, porque isso não me agrada, não tem nada a ver com meus planos na tua vida. Talvez seja uma renúncia, talvez seja você abrir mão de alguns lugares, algumas pessoas que têm caminhado do seu lado, que não somam em nada no teu propósito. Ao invés de empurrar você para Ele, está puxando você para trás. E Deus trouxe você aqui hoje para falar: decida mudar. Eu tenho pressa em te usar, decida mudar, toma uma atitude hoje. Pastor, não sou batizado ainda, será que é isso? Bem provável que seja, porque o primeiro passo para Jesus usar alguém é ter Ele por inteiro na vida. E se você ainda não desceu as águas, você não tem Jesus por inteiro. Não sou eu que estou falando, não pressiona ninguém, é a palavra. Até que você aceitou Jesus, glória a Deus, que vocês creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Todos aqui creem, não tenho dúvida, porque você está ouvindo eu falar dele aqui já faz alguns minutos. Mas talvez você não fez o que Ele manda. O que Ele fala é uma ordenança. O próprio Jesus falando isso aqui, todo aquele que crê, você já crê, e for batizado, esse será salvo. E quem não fizer isso, ele, o único que pode salvar disso, será condenado. Entenda o que Deus está falando com você aqui. Para de atrasar aquilo que Ele tem para você. Não deixa para o mês que vem, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Talvez seja isso, sabe, que Ele está esperando de você para mudar a tua vida para sempre, para restaurar esse casamento de uma vez, para visitar o teu filho, que talvez você não sabe nem onde está agora, mas pela tua atitude Ele pode ir atrás, porque o Espírito Santo sabe aonde ele se encontra. Ele está esperando de alguns de vocês aqui talvez uma atitude que mostra que você precisa dele e quer Ele de verdade na sua vida. E não só a hora que a coisa aperta. Não é só na hora que a coisa aperta. Ele quer ver se você quer Ele no dia a dia, no relacionamento, na intimidade, a todo momento. Porque ter fé, irmão, enquanto tudo acontece como você espera, é para qualquer um isso aí, é fácil demais.
Se tem um momento que Deus vai ver onde está o nosso coração de verdade, que tipo de fé que é a nossa, é no momento da luta, no momento do desespero. Tem gente que acha que Deus é bombeiro. Não é o teu caso não, mas muitas pessoas pensam que Jesus é bombeiro. Só hora que o circo pega fogo, agora eu preciso ir para a igreja, eu preciso buscar Jesus, eu preciso orar na madrugada. Só busca Ele para apagar o incêndio. Só vai para a igreja para buscar o quê? A mão de Deus. Muitas pessoas é assim, não é você não, mas muitos são assim. Vai para a igreja para buscar a mão de Deus. O que é a mão de Deus, Danilo? Buscar Deus por aquilo que Ele pode dar, por aquilo que Ele pode fazer. Se você quer chamar a atenção de Jesus, irmão, sabe o que vai acontecer? Você chamar a atenção de Jesus, assim como Ele parou para Bartimeu, eu não tenho dúvida, Deus não faz acepção de pessoa. Ele vai parar para você, Ele vai abrir os seus olhos, vai te dar uma nova vida, vai restaurar a alegria na tua vida. Não. Eu estou falando com alguém aqui hoje que você tem pensado em desistir, para você saber que é com você que Deus está falando. Você tem pensado ultimamente em desistir. E já vou te adiantar, esse pensamento não é teu. Pense sobre o que você anda pensando, porque isso aí pode ser uma seta, que a gente chama de seta do inimigo, para roubar de você algo maravilhoso que Deus está querendo fazer na tua vida. Porque quando Ele percebe que está chegando a hora de Deus te usar, então Ele começa a vir com essas setas de desistência. E Deus está dizendo para alguém aqui hoje: persevera, não desista, não pare de lutar. Não desista, não pare de crer. É isso. Você não vai parar. E não importa a intensidade da luta. Estou falando com pessoas aqui que você não vai desistir da luta, amém? Quem já assistiu uma luta de boxe aqui? Eu não sei se você sabe as regras, mas quem está no ringue, lutando, não tem autoridade nem poder para parar a luta. A luta não para, nem se o cara quiser. Ele só para se o treinador dele, nem ele pode fazer o que ele quiser. Não, chega, eu não quero. Está liberado para apanhar. Só para quando o treinador dele joga a toalha. Se o treinador dele jogar a toalha no ringue, o juiz já entra, já toma uns bicos também, mas para a luta. Eu vou ser mais claro com você. Danilo, mas por que tem que ser o treinador? Porque o treinador dele conhece o limite dele. O treinador dele sabe até onde ele pode ir, sabe o tanto ele suporta. Está entendendo ou não? Não, vou clarear mais para você. O seu treinador está de olho em você. E ele sabe que você tem capacidade, limitações suficientes, habilidade suficiente para vencer essa luta. E ele está falando: eu não vou parar a luta, porque eu sei que você é capaz de vencer isso. Eu quero compartilhar em 10 minutinhos. É o tempo que falta. Acho que não vai nem isso. 4 coisas que Bartimeu fez que mudou a história e a realidade dele. Primeiro, ele não se conformou com a situação. Bartimeu não se conformava. Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Quando você sabe quem você é, e Deus te mostrou aqui hoje que você é um escolhido e uma escolhida de Deus. Quando você sabe quem você é, você não se conforma com a situação. Romanos 12, versículo 2 vai dizer: não vos conformeis, não se conforme com essa situação, mas transforma isso como? Pela renovação da sua mente. Mente fala de pensamentos, mude a maneira de pensar. Não se conforme com essa situação, comece a mudar os seus pensamentos, renove a sua mente. E por esse motivo agora você não deve se conformar com certas coisas que estão acontecendo. Sabe por quê? Porque o conformismo impede você de correr atrás da sua vitória. Eu acho que isso é para mim mesmo. E vai perdendo, e vai perdendo, e vai perdendo as oportunidades. Conformismo impede você de correr atrás daquilo que você tanto precisa. Porque veja bem, se você se conforma com a situação, é porque você já não quer mais lutar contra aquilo. Quando você se acostuma com isso, sabe, com esse sofrimento aí, é perigoso demais. Sabe por quê? Porque o que era um problema para você antes, agora passa a ser normal. Tem gente que está assim, já se conformou com absurdos que estão acontecendo na sua vida. Acho que eu nasci para sofrer mesmo. Não, você não nasceu para sofrer.
Você nasceu para brilhar. Bartimeu não se conformou, por quê? Porque ele queria ter a vida dele transformada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E por isso agora, sabe o que ele fez? Ele começou a renovar a mente dele. Bartimeu começou a mudar a maneira de pensar dele. Bartimeu agora mudou o foco. Você precisa mudar o foco. Vou repetir. Alguns de vocês precisam mudar o foco. Bartimeu parou de olhar para o problema dele agora, parou talvez de murmurar, de reclamar da situação, e ele começou agora a crer, sabe no quê? Na providência de Deus. E talvez ele pensasse assim: eu sou justo. Agora ele começa a achar bases bíblicas para que Deus abençoasse ele. Ô Senhor, eu sou justo, meu pai era justo, eu amo a Deus, eu amo o Senhor, o Senhor conhece o meu coração, cresci nas suas promessas, eu confio no Senhor, e a tua palavra diz que todas as coisas cooperam, colaboram, contribuem para o bem daqueles que te amam. Não tem oração mais forte do que quando você usa argumentos bíblicos para falar: Senhor, está aqui ó, está na tua palavra, é o Senhor que falou. Então ele começou agora a profetizar que até os problemas dele ia ter que colaborar ao favor dele. Quando você abre a tua boca, quando você profetiza no mundo espiritual, tudo começa a conspirar a favor da sua profecia. Quem está entendendo, diga amém. Então Bartimeu começou a pensar positivo agora. Ele começou a esperar em Deus, sabe o que? Uma oportunidade de se encontrar com Jesus. Você precisa se esforçar para sentir a presença de Jesus no dia a dia, não somente quando você está na igreja. Porque senão Jesus passa, como Ele está passando aqui agora no nosso meio. Quantos creem nisso? Senão Jesus passa e se você não chamar a atenção dele, Ele não para você. Você vai continuar aí à beira do caminho, vivendo de migalha, e o teu milagre não vai acontecer. Então chega, Deus trouxe você aqui hoje para dizer: chega de ficar se conformando e pensando: eu nasci para sofrer mesmo. Não, essa enfermidade é minha e eu vou morrer com ela. Ela não é sua. Deus criou o seu corpo perfeito. Esse relacionamento aqui não tem jeito mesmo, já não vai bem, não, nem tem como melhorar mais. Para com isso, irmão. Para com isso. Começa a fazer aquilo que a palavra está dizendo. Não se conforme com a sua situação. Escuta o que eu vou te falar aqui. Os problemas que estão diante de você não pode definir o final da tua história. Talvez os médicos já desenganou, já falou com você. O diagnóstico bateu na tua porta, os médicos já desenganaram, agora o advogado não está conseguindo resolver, o pastor já orou, nada acontece. Ei, a última palavra vem de cima. E Deus está dizendo para você: a última palavra é minha. A última palavra é minha. E esse vale, essa prova, dá o nome que você quiser, isso aí que você está passando, essa situação que talvez está tirando o seu sono, o Senhor está dizendo: tudo isso está sob o meu controle. Nada vai acontecer que Deus não queira. Tudo tem um propósito. Preguei aqui esses dias sobre isso. Então Bartimeu ficava ali sentado à beira do caminho. Deixa eu correr aqui. E as notícias agora começam a correr dos milagres que Jesus estava fazendo. Porque naquela época não tinha WhatsApp, era no boca a boca. Bartimeu está ali sentado à beira do caminho, quando de repente, eu não sei se você já ouviu falar, que quando uma pessoa, ela enxerga, como Bartimeu, eu quero ver de novo, ela enxerga, se acaso ela fica cega, ela perde a visão, aguça outro sentido na pessoa. E geralmente a audição da pessoa fica mais aguçada. Agora começa a imaginar, Bartimeu ali sentado, à beira do caminho, pedindo esmola, quando de repente vem um grupinho de pessoas passando no caminho. E como a audição dele é bem aguçada agora, ele começa a ouvir: gente, vocês não sabem o que aconteceu ontem. E ele aqui, você não sabe o que aconteceu ontem. Eu estava saindo da cidade de Naim, e tinha uma mulher lá que ela perdeu o único filho dela. O marido dela morreu há pouco tempo, e agora ela estava indo enterrar o filho dela. Quando ela estava saindo para o cemitério, que ficava fora da cidade, no portão da cidade, ela estava saindo, Jesus estava entrando. Um tal de Jesus aí, Bartimeu aqui. E quando ele viu o sofrimento daquela mulher, ele se encheu de compaixão e ele falou assim: mulher, não chores. E se aproximando dela, ele disse, tocou no caixão e falou assim: moço, a ti eu ordeno, levanta-te. E aquele que estava morto, de repente, ele sentou no caixão e ele começou a falar e glorificar o nome de Jesus. Bartimeu deve ter pensado: como é que é? Esse Jesus aí deve ser aquele Messias que meu pai falava, que ele viria ao mundo.
E daqui a pouco outro grupinho descendo. Gente, vocês não sabem o que aconteceu ontem lá em Cafarnaum. Eu estava, em Cafarnaum, no final da tarde. O tal de Jesus que fez um milagre lá em Naim, na cidade de Naim, com o filho da viúva. No final da tarde ele estava lá numa casa pregando. E a casa estava tão cheia, mas tão cheia. E ele aqui. Não tinha gente, não cabia gente nem na porta. Aí levaram um paralítico até ele, mas não tinha como entrar. Sabe o que fizeram? Destelharam o telhado da casa, desceram o paralítico como uma corda. Como uma corda. Bem na direção que esse Jesus estava pregando. E Jesus então olha para aquele paralítico e fala assim: perdoados estão os teus pecados. Levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E os ossos começaram a estralar. De repente aquele homem se levantou, pegou a maca dele e foi para casa. E todos ficaram assustados, glorificando a Deus e dizendo: um grande profeta está no meio de nós. Bartimeu agora, ele deve ter pensado: meu Deus, esse Jesus, ele começou a associar, esse Jesus que ressuscita o morto, ele pode mudar a minha história. Esse Jesus que curou o paralítico, ele pode devolver a minha visão. Quem está entendendo? Então agora a esperança de Bartimeu começou a aumentar. E Bartimeu agora, ele deseja ter um encontro com Jesus. Receba essa palavra. O Jesus que ressuscitou o morto. Aleluia. Esse Jesus que ressuscitou o morto, ele pode mudar a tua história ainda hoje. Ele pode entrar em lugares que você não pode entrar. Esse Jesus que curou o paralítico, irmão, que purificou o leproso, da palavra dele, ele pode devolver a sua alegria. Ele pode restaurar o teu casamento. Ele pode libertar o teu filho. Ele pode livrar você dessa depressão. E talvez você esteja perguntando: Danilo, como que eu faço então para ter um encontro com esse Jesus? Eu preciso me encontrar com ele. Apocalipse 3, versículo 20 vai dizer: eis que estou à porta e bato. O próprio Jesus dizendo: e se alguém ouvir a minha voz. Quem consegue ouvir a voz de Jesus aqui hoje? Você que ouve a minha voz, se você virar essa maçaneta que só tem pelo lado de dentro, se você abrir a porta, eu entrarei na sua casa, na tua vida. Eu vou cear com você, você vai cear comigo. Eu tenho um banquete preparado para você que reconhece a minha voz, para você que abre a porta do teu coração para eu entrar na tua vida. Você conhece a história, o texto diz aqui que na primeira oportunidade ele gritou, ele convidou Jesus para entrar. Bartimeu escutou muitos testemunhos ali sentado, e quanto mais testemunho ele ouvia, mais certeza ele tinha do que Jesus podia fazer. Quantos testemunhos você já ouviu, irmão? Essa certeza já devia estar gravada no teu coração, que ele pode mudar a tua história. Segundo passo que Bartimeu deu: primeiro, ele não se conformou com a situação. Segundo, ouvindo os testemunhos. Quantos testemunhos você já ouviu? Ouvindo os testemunhos que passava pelo caminho, ele teve certeza que Jesus podia mudar a situação dele. Jesus está procurando pessoas como Bartimeu. Ele quer operar essa noite, mas ele está procurando pessoas como Bartimeu, pessoas que tenham certeza, aleluia, daquilo que ele é capaz de fazer. Pessoas que digam: hoje a minha vida vai mudar, porque Jesus vai tocar na minha situação. E Bartimeu pensou: agora eu preciso me encontrar com Jesus. Terceiro passo, já finalizando. Bartimeu agora, sabe o que ele fez? Ele esperou uma oportunidade diferente de você. Sabe por quê? Porque você não vai nem precisar esperar a oportunidade, porque Jesus não vai passar, ele já está aqui andando no nosso meio. Você não vai esperar a oportunidade, irmão. Você vai só simplesmente decidir hoje fazer algo que ele já falou no teu coração, que vai chamar a atenção dele. Ele vai parar para você, ele vai mudar a tua história. Ele vai curar você, ele vai fazer um milagre na sua vida. Bartimeu estava ali à beira do caminho, esperando a oportunidade, quando de repente, a audição aguçada dele, ele começou a ouvir bem de longe um grupo de pessoas grandes assim, glorificando: glória a Deus, aleluia. Ele começou a ouvir os glória a Deus de longe. Eu estou conjecturando, a Bíblia não fala isso. Sabe por quê? Ele associou: deve ser Jesus que está passando. Não, só pode ser Jesus, porque ele já entendeu, né? Multidão, velório, multidão na casa, aonde Jesus está, tem pessoas glorificando a Deus. Então ele entendeu: é Jesus que está passando, e agora eu preciso aproveitar essa oportunidade.
Porque se eu deixar passar essa oportunidade agora, se eu não fizer algo que chama a atenção de Jesus, a ponto dele parar e mudar minha história, talvez nunca mais os meus olhos vão se abrir. E realmente, os estudiosos dizem que Jesus passou apenas uma vez em Jericó. Se ele não faz nada aquele dia, se ele deixa para amanhã, o que ele poderia fazer ali, naquela hora, teria morrido cego. Fala, Jesus. Versículo 47, Marcos 10, versículo 47 e 48. Estou finalizando. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego imediatamente começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitas pessoas que estavam ali o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais. Quarto passo: Bartimeu, para alcançar o milagre dele, primeiro, ele não se conformou com a situação. Segundo, ao ouvir os testemunhos do que ele já tinha feito, ele teve uma certeza do que Jesus podia fazer na vida dele. Terceiro, diferente de você, ele esperou a oportunidade. E quarto e último passo, sabe o que ele fez? Ele tomou uma atitude. Ele tomou uma atitude, ele se levantou e ele começou a fazer algo para chamar a atenção de Jesus. Ele começou a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. Não tinha outra maneira dele chamar a atenção de Jesus, porque ele estava cego e ninguém ia ajudar ele, ninguém ajudaria ele. Ele mesmo teve que tomar uma atitude. Deus está falando com alguém aqui: não tem ninguém que possa te ajudar, é você mesmo que tem que fazer o que eu quero. Tem coisas que não são pessoas que vão fazer para você, a renúncia parte de você, a decisão é tua. Sabe o que Deus fala no meu coração aqui? Não existe outro jeito, ninguém pode chamar a atenção de Jesus por você, irmão. Irmã, você já sabe o que Ele está falando. Tem coisas que você precisa fazer e talvez já deveria ter feito, que Jesus está esperando você fazer. E ninguém pode fazer para você. Tem atitudes que você precisa tomar, e talvez hoje, que ninguém pode tomar isso por você. E Ele espera que você faça isso. E na primeira oportunidade, Bartimeu se levantou e ele começou a gritar. E nessa noite aqui, ó, é a sua oportunidade. Jesus está falando: vira a maçaneta, ó, vira a maçaneta, abre a porta. Convide Jesus para entrar na tua casa, na tua saúde, nos teus negócios. Ele vai fazer um milagre. Ó, versículo 49. Olha o que aconteceu quando Bartimeu clamou. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. E eles chamaram e disseram: coragem, alegre-se. Ele está chamando por você, mas peraí, as pessoas vão mandar ele calar a boca? Cala a boca, cego, cala a boca. Ele não vai te ouvir não, você é cego. E agora, quem que Jesus mandou chamar ele? Talvez as próprias, penso eu, que talvez as próprias pessoas que tentaram calar Bartimeu. Porque às vezes é assim, quem precisa de um milagre é você. E quando você decide fazer algo para chamar a atenção de Jesus de verdade, e mudar a sua história de vida, talvez pessoas à sua volta vai tentar impedir, vai tentar te calar. Mas a chave da vitória, eu entendo aqui, que chama-se perseverança. A Bíblia diz que ele gritou ainda mais alto, e conforme ele gritava, Jesus, vendo a perseverança dele, disse, Jesus parou e disse: chama o cego. Quem foi chamar ele? Talvez as mesmas pessoas que tentou calar a boca dele. Recebe essa palavra. Talvez um dia pessoas tentou te calar, tentou desanimar a tua caminhada, mas Jesus vai preparar um momento que essas pessoas vão ter que contemplar face a face o tamanho do milagre que Ele vai fazer na sua vida. Quando Jesus disse: traga o cego, a Bíblia diz aqui, ó, que imediatamente Bartimeu levantou-se depressa, porque é assim, quando Jesus te chama, você não tem que ficar pensando duas vezes não. Jesus está chamando alguém aqui hoje, você não tem que ficar pensando. Ele levantou depressa, ele sabia quem estava chamando ele. Ele levantou-se depressa e lançou-se de si a sua capa. Lembra da capa? Ele lançou dele a capa e foi correndo, com a ajuda das pessoas, ao encontro de Jesus. O que tem a ver a capa, Danilo? Pô, pensa aqui, irmão. Ele poderia dobrar aquela capa? Pô, meu, isso aqui é meu crachá, eu dependo disso. Vou dobrar, guardar, vou lá. Se Jesus não resolver o meu problema, eu ainda tenho a minha capa para me virar. Quem está entendendo? Mas ele tinha tanta certeza que Jesus podia mudar a história dele,
que ele falou: eu não vou precisar disso aqui nunca mais agora. Não, ele lança a capa e ele vai diante de Jesus. Lança fora a capa hoje, irmão. Jesus está te chamando. Qual que é aquilo que você tem apoiado, hein? Que é aquilo que você tem confiado, achando que isso aí é o motivo da tua prosperidade. Ai, porque é a minha empresa, porque é o que eu tinha guardado no banco. Não, é Jesus, irmão. E Ele trouxe você aqui hoje, sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele conhece o teu coração, Ele sabe que você está cansado de algumas coisas, cansada demais. Chega de ficar à beira do caminho, vivendo de migalhas. Versículo 52, e Jesus disse: você está curado porque teve fé. E somente no mesmo instante Bartimeu começou a ver de novo, e foi. Jesus mandou ele ir: vai, pode ir, agora você está curado. Vai aproveitar a tua vida, rapaz. Ficou aí desde criança, cego, vai aproveitar agora. Aí o texto vai dizer, aí ele foi. Foi para onde? Seguindo Jesus pelo caminho. Olha aqui para mim. Seguindo Jesus pelo caminho. Ele conseguiu, agora ele recebeu até sabedoria de Deus agora, porque ele pensou: gente, se só num encontro Ele me curou, trouxe a alegria de volta e mudou minha história. Você imagina agora, se eu começar a andar com Ele todo dia, caminhar junto com a multidão, no relacionamento, na intimidade, no dia a dia. Imagina o que Ele não vai fazer mais na minha vida. Fica de pé. Eu tenho certeza que ao sair daqui hoje você vai fazer uma escolha certa. De alguma maneira, em alguma área da sua vida, eu não tenho dúvida que essa palavra falou com você hoje. Sim ou não? Porque Jesus sabe que você não aguenta mais viver assim. Ora no claro, ora no escuro. Então, se Deus falou com você hoje, você toma a decisão de chamar a atenção dEle. Você vai fazer, sabe o que? Um compromisso. Não é com pastor, não é com igreja, não é líder religioso, porque pastor não muda a vida de ninguém. Eu tenho necessidades, eu tenho defeito, eu tenho pecado, tem igual você. Eu sou apenas o instrumento dele aqui. Você vai fazer um compromisso com Deus hoje, de fazer aquilo que você sabe, que Ele já falou para você, e aquilo que você sabe que vai chamar a atenção dEle. E Ele vai mudar a tua história. Se o teu caso for o batismo, eu não vou nem fazer apelo hoje. Até que eu finalizo aqui o culto, a oferta, o final, você vai procurar um dos diáconos e falar: vai lá, corre lá, fala para o pastor que eu vou chamar a atenção de Jesus hoje, que eu vou descer as águas do batismo, eu vou mudar a minha história. Fecha os teus olhos. Deus falou com você, então você toma a decisão agora de chamar a atenção dEle. Renuncia o que precisa ser renunciado. Vai limpando o teu coração, joga para fora agora a raiva, o medo, a ira, o desejo de vingança, a mágoa, o ressentimento. O milagre que você precisa vai acontecer agora. Pai, em nome de Jesus, visita agora esse homem, essa mulher. Porque muitos de nós que estamos aqui não nos conformamos mais com essa situação, Pai. E assim como a palavra ensinou hoje, baseado em Romanos 12, versículo 2, nós decidimos agora não nos conformar. Nós não aceitamos mais esse sofrimento, essa amargura na nossa alma. E nós decidimos agora renovar a nossa mente. Ajuda-nos, Espírito Santo, a mudar a nossa maneira de pensar. Porque nós já vimos tantos testemunhos, tantos milagres, tantas coisas, libertações acontecendo nesse lugar aqui, Senhor, que agora a gente já tem certeza do que Jesus pode fazer. Nós não temos mais dúvida que o Senhor pode mudar a nossa vida através de Jesus, que é a palavra, Senhor. E diferente de Bartimeu, nós não precisamos esperar mais oportunidade, porque nós cremos, sentimos claramente que o Senhor está aqui, passeando no nosso meio. E nós queremos agora, nesse momento, fazer aquilo que depende de nós, para que o Senhor faça aquilo que depende do Senhor. Decidimos agora tomar uma atitude. Renunciamos agora o que precisa ser renunciado. Pai, em nome de Jesus, traga na mente desse homem e dessa mulher agora o que precisa ser feito. Traga na mente deles agora, Senhor, o que precisa deixar de ser feito. E o que Deus fizer você entender agora, renuncia.
Abre mão desse negócio aí. Toma atitude que Ele está falando com você. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Oh Espírito Santo de Deus, nós glorificamos o teu nome, Senhor. E no decorrer desse louvor agora, se é o teu caso, e você decide hoje descer as águas do batismo, enquanto o louvor toca, você vai sair do teu lugar e você vai vir aqui à frente ou subir no altar. Fique à vontade, vamos adorar o Senhor e deixa Deus trabalhar.